Meus irmãos, agora vai. Meus irmãos, que a paz do bom Mestre Jesus permaneça com todos nós, agora e sempre. Antes de tratarmos do conteúdo que nos coube para refletir na noite de hoje, se faz necessário fazermos aqui 2 registros que julgamos extremamente pertinentes. O primeiro é que hoje, dia 1º de fevereiro, é mais um aniversário de um grande trabalhador espírita, sergipano, natural de Laranjeiras, Francisco Leite Bittencourt Sampaio. E esse registro se faz muito importante, porque como Bittencourt Sampaio fez toda uma trajetória de trabalho na doutrina espírita fora do nosso estado, ele é muito pouco conhecido e muito pouco estudado no movimento espírita. E possui obras fantásticas, inclusive uma que eu considero extremamente significativa, Jesus perante a cristandade. Mas independente do que ele escreveu, foi o trabalho que ele realizou na doutrina espírita que torna o personagem Bittencourt Sampaio alguém que precisa, que merece ser regularmente lembrado, para que a gente possa, com seu exemplo de altruísmo, com seu exemplo de trabalhador incansável, extremamente conciliador, a gente possa, mirando-se nesse trabalho realizado por Bittencourt Sampaio, a gente também possa colocar em nossas ações um pouco dessas orientações e, acima de tudo, da vivência que ele nos deixou como exemplo para todos nós. Se a gente quiser avaliar um pouco a figura do espírito Bittencourt Sampaio, entre muitos fatos, há 3 fatos que eu deixo aqui como registro para que vocês possam depois se debruçarem na pesquisa em torno desse personagem, Francisco Leite Bittencourt Sampaio, ou simplesmente Bittencourt Sampaio. Aliás, aqueles que já fizeram 15 anos, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, deve ter cantado aí uma das músicas muito conhecidas no Brasil inteiro e fora do Brasil, que mesmo nós brasileiros sabemos quem é o autor, que é Bittencourt Sampaio. Porque ele escreveu a letra, também desenvolveu a partitura, mas quem organizou a melodia foi Carlos Gomes, que era seu amigo, seu colega de faculdade. E aí todos acham que essa música é de Carlos Gomes, mas a música é de Bittencourt Sampaio. Então vale a pena a gente fazer esse registro. Eu nem vou falar o nome da música, porque eu sei que todo mundo vai lembrar, mas se a gente começar a dizer as frases mais conhecidas, vocês vão lembrar também. Tão longe, de mim distante. Estou percebendo pessoas já balançando a cabeça, recordando, quem sabe o nome da música. É uma música naturalmente antiga, né, mas que ainda é muito conhecida e que foi muito tocada e que já mereceu, enfim, ser gravada por inúmeros cantores, orquestras, tenores, enfim. É realmente um clássico da nossa música. Entre outras, ele inclusive também escreveu a música da faculdade, antiga Faculdade de Direito da USP, Hino à Mocidade, também conhecido como hino acadêmico. Então esse é um registro. Outro registro
é que quando Bezerra de Menezes, que é considerado um dos grandes personagens da história do espiritismo na humanidade, não é só no Brasil, quando Bezerra desencarnou, ele foi recepcionado na espiritualidade por um vulto luminescente, que ele, Bezerra, o espírito Bezerra de Menezes, imaginou, inclusive isso tem no livro Voltei, de Irmão Jacó, ou de Fred Figner, ele, Bezerra, imaginava que era Maria, mãe de Jesus, que o acolhendo. E quando a entidade espiritual se aproximou, ele percebeu que era Bittencourt Sampaio, o seu amigo na Federação Espírita Brasileira, porque eles foram contemporâneos, e foi Bittencourt Sampaio que estimulou Bezerra de Menezes dentro do movimento espírita. Então há registros importantíssimos para que a gente possa tratar desse sergipano laranjeirense e que a gente, assim, tem muito pouco conhecimento do trabalho realizado por Bittencourt Sampaio, que é considerado orientador do Evangelho nas terras do Cruzeiro. Isso é colocado, né, por inúmeros espíritos que tiveram contato com Bittencourt Sampaio no mundo espiritual. E outro aspecto interessante para que a gente possa demonstrar o espírito altruísta dele, antes de ser espírita, inclusive, ele, enquanto aluno da Faculdade de Direito em Recife, ele estava estudando. Vocês imaginem o que é um espírito já talhado para esse trabalho de amor ao próximo. É o sonho de qualquer jovem ingressar no curso superior, enfim. Especialmente a época dele, né, que era muito difícil, ele teve que se deslocar para Recife para estudar. E quando então fazendo faculdade de Direito em Recife, o nosso estado foi acometido de uma epidemia de cólera. E quando ele tomou conhecimento, ele abandonou o curso. Na verdade, ele interrompeu o curso, veio para Aracaju como voluntário, ajudar no combate da epidemia do cólera e só retornou para o curso depois que a epidemia estava mais ou menos debelada no nosso estado. Para um jovem fazer isso, antes mesmo de tornar-se espírita, é mais do que um registro de um espírito de uma envergadura moral que merece um pouco mais de conhecimento de todos nós. Então hoje, dia 1º de fevereiro, é dia de aniversário do espírito Bittencourt Sampaio, um grande trabalhador do movimento espírita, e nos toca particularmente porque a sua última existência foi no nosso estado, nasceu aqui, né, em Laranjeiras, mas desenvolveu todo o trabalho em São Paulo, no Rio de Janeiro, e quase não teve nenhuma atividade espírita no nosso estado. Então, feito esse registro. O segundo registro, eu já sei que vocês estão divulgando, já vi ali na entrada, mas como uma pessoa interessada, e acho que todos nós deveríamos nos tornar também divulgadores, na próxima semana, exatamente no dia 7, sexta-feira que vem, e continua no dia 8, no sábado, e dia 9, no domingo, nós teremos aqui no estado de Sergipe o congresso do Canal Espírita Renovando Consciência. Esse congresso vai acontecer somente durante o dia, não tem atividade à noite. É só sexta de manhã, sexta de tarde, sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de manhã, domingo de tarde. E tem um conjunto de palestrantes muito interessante, que são apresentadores do canal Renovando Consciência. Inclusive, teremos a participação de expositores, inclusive, de 3 países diferentes. Portugal, Espanha, Estados Unidos, vão estar participando do congresso. As inscrições são gratuitas. Tem almoço no local, também gratuito, mas aqueles que desejarem contribuir
como o almoço, podem pagar qualquer valor. O recurso do valor será destinado à construção da sede da APAI em Itabaiana. Então, o congresso é gratuito, porque não vai receber verba para si. E é um trabalho organizado aí pela doutora Norma, com a equipe do Renovando Consciência, mas que merece aí a participação de todos, porque é um trabalho imenso, né, de 3 dias. Vai acontecer, o local do evento é no Centro Espírita Amor e Caridade, fica ali pertinho do Hospital Cirurgia, na rua Riachão, 1270. É uma instituição que foi reformada agora, um local aprazível, bem harmonioso, bastante verde, enfim. Vale a pena aqueles que desejarem conhecer e, mais do que isso, né, terem a oportunidade de permutar informações durante 3 dias importantíssimas sobre a doutrina espírita. Entre outros palestrantes, nós teremos o Jorge Elahá, nós teremos a Estela Martins, que apresenta o Bom Dia Café, jornalista de São Paulo, espírita. Enfim, não vou aqui, sabe, mas vocês têm o cartaz lá e tem os nomes e a foto de todo mundo lá. É um conjunto, eu acho que deve dar mais de 20 palestrantes, então não dá para memorizar todo mundo, não. Mas está ali fora, vocês podem, a inscrição é online, vocês podem fazer isso, ou até com os trabalhadores aqui da casa procurarem mais informações e conseguirem para fazer as inscrições. Então, esses eram os registros que eu me permiti fazer, porque eu julguei extremamente pertinentes, úteis, né, para todos nós. Espero que vocês possam aproveitá-los. Bom, nós vamos refletir a respeito do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. É um tema que nós temos, vez por outra, trabalhado, porque entendemos que a humanidade vive um momento de bastante belicosidade, onde há um incentivo ao ódio, à dissensão, e parece que a gente precisa refletir um pouco sobre mansuetude, sobre o que é ser pacífico, sobre a cultura da paz de uma forma geral. Então, esse capítulo 9 é um capítulo extremamente útil para que a gente possa refletir sobre a cultura da paz. Se nós pegarmos, inclusive, a partir do trecho evangélico, que dá origem aos comentários dos Espíritos no capítulo inteiro, e não é um capítulo muito longo, mas é um capítulo de uma consistência em termos do encadear das ideias, que se a gente tiver a curiosidade de refletir à medida que lê, a gente volta a fazer a leitura a segunda, a terceira, a quarta e a quinta vez. Imaginem que logo no início, no texto lido aqui, 1, 2 e 3, os itens 1, 2 e 3 do capítulo 9, na mensagem de Mateus, a mensagem do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, é o Mestre Jesus falando a respeito das suas bem-aventuranças, e que a gente já ouviu inúmeras vezes. Mas não sei se, enquanto a gente ouve, a gente pondera na relação entre a bem-aventurança e a recompensa que Jesus promete. Eu me demorei muito a pensar nisso. Talvez por ter um raciocínio lento. Mas, sempre que converso com as pessoas a respeito disto, noto que muito poucas pessoas com as quais eu converso também refletiram sobre essa relação. Bem-aventurados é ser feliz. Então Jesus, quando fala sobre as bem-aventuranças, ele está falando daqueles que serão felizes.
E ele diz que bem-aventurados os mansos. Olha, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E diz que os mansos, possuirão a terra. E os pacíficos, os outros, serão chamados filhos de Deus. É pequena a recompensa? Quem que não gostaria de ser herdeiro da terra? O que a gente está esperando para se tornar herdeiro da terra? E Jesus não podia estar de brincadeira, muito menos mentindo para a gente. O galardão, a retribuição, a recompensa que ele promete, aqueles que se conservarem mansos, não é pequena. Mas talvez a gente pense assim, mas o Espiritismo não diz que a gente precisa se despojar das coisas materiais? Aí entra então a compreensão das expressões do texto evangélico. Que terra é esta que Jesus promete? Não pode ser esta que a gente mora, o planeta. Porque ele mesmo disse que o reino dele não era aqui. Ele não pode estar garantindo para a gente esta terra. Não é esta que ele vai nos dar como herança, desde que a gente tenha mansuetude por padrão de comportamento, de conduta. Qual será essa terra? É a terra da construção íntima, que a gente carrega onde vai, onde quer que a gente esteja. Aqui, na vida de relação física, na erraticidade, ou mesmo em outro planeta, quando ingressarmos no processo de regeneração. Aqueles que serão mansos, ou que se fizerem mansos, serão efetivamente os possuidores desta terra. Mas olha que interessante. Possuir a terra não é ser possuído por ela. Então Jesus também garante nessa expressão o quanto a gente precisa compreender que nós precisamos possuir sem se deixar ser possuído por aquilo que a gente deseja. E garante também aos mansos, aos pacíficos, a condição de ser chamado filho de Deus. Aí fica um pouco complicado para a gente, né? Porque todos nós somos filhos de Deus. Mas olhe, assim como a gente ouve popularmente alguns filhos ingratos, ou que vão para a delinquência, enquanto os pais são criaturas honestas, dignas, pacíficas, ordeiras, amorosas, e os filhos absolutamente lhe seguem o caminho, ou não lhe seguem o caminho. É comum a gente falar assim, nem parece filho de fulano e de Beltrano, ou não é? Então, nós somos filhos de Deus, mas agimos de tal forma que não parecemos ser filhos dele. Porque sequer sabemos respeitar o outro filho dele, que é nosso semelhante, desde que o outro filho dele nos desagrade. Então a gente não tem legitimidade para poder se dizer filhos de Deus, até que a gente haja com esse espírito de pacificação. Não temos. Isso é muito comum na nossa maneira de ser.
Quando estávamos refletindo em torno dessa questão, nos recordamos de alguns fatos que já narramos algumas vezes, mas que têm uma relação muito próxima com esse conteúdo. Não sei se vocês se recordam, não me lembro, eu também não me recordo tanto, porque tenho feito um esforço muito grande para me recordar de coisas boas. Mas, em geral, as coisas ruins marcam um pouco os nossos registros, né? Mas acho que ano passado, ou em 2023, não me recordo exatamente quando, o Papa Francisco virou noticiário mundial. Por um momento inusitado na vida do Papa. Ele se deslocava no meio da multidão. Vocês vão recordar do fato rapidinho. E uma senhora o agarrou pelo braço. E ele, de forma muito sorridente, atendeu ao apelo dela, sorriu para ela. Mas ele precisava continuar andando, porque a caravana, da qual ele fazia parte, seguia. Mas a mulher não largou o braço dele. E ele queria ir para frente e ela continuava segurando. Ele queria andar e ela continuava o retendo. E ele começou a puxar o braço, mas ela não soltou o braço do Papa. E ele então deu um tapa no braço dela. E aí a imprensa mundial, ó, Papa deu um tapa no braço de uma senhora. Imagina. Isso foi manchete em todos os jornais, os principais blogs, enfim. E foram dias de comentários a respeito desse ato. O curioso é que mesmo quando as manchetes falavam da atitude do Papa de ter dado um tapa no braço da moça para ela o soltar, não tinha uma linha a respeito das belas frases, das belas reflexões, dos belos pensamentos que o Papa Francisco tem oferecido à humanidade ao longo do seu pontificado. Era como se a humanidade tivesse esquecido tudo por um milésimo de segundo em que ele der um tapa no braço daquela mulher. E a gente imagina que, mas você está registrando esse fato porque você é espírita, está falando mal do Papa, né? Será que alguém pensou assim? Não, vou dar um exemplo agora do nosso grande trabalhador espírita, Francisco Cândido Xavier. Aqueles que são mais curiosos já devem ter provavelmente encontrado na internet um vídeo que circula já há um bom tempo. E o título é altamente sugestivo, né? Para o nosso cotidiano. Olha o título do vídeo. As 5 vezes que Chico Xavier deu um murro na mesa. Todo mundo entra para assistir. Todo mundo quer ver Chico dando um murro na mesa. E esse vídeo tem tantas visualizações que vocês vão ficar de queixo caído, senhora lá. Porque a gente adora a má notícia, né? O escândalo. A violência. Isso que dá manchete, que vende jornal. E Chico deu sim. Assim como o Papa deu um tapa no braço da moça, algumas vezes Chico também deu murro na mesa. Porque às vezes se faz necessário a gente ser mais contundente. E com aquele ar de cordeiro, Chico não abria mão dos valores cristãos. E para defender os valores cristãos, se necessário fosse dar um murro na mesa, ele dava. Mas aí quando a gente fala do Papa e fala de Chico, a gente diz assim, tá, tudo bem. Você está querendo dizer que a gente é violento,
que a gente gosta de escândalo, que a gente gosta disso e daquilo. Mas vem cá, sabe quem fez também? Adivinha? Jesus. Aí todo mundo diz assim, lembra quando ele foi lá no templo, expulsar os mercadores, botou os mercadores para correr porque estavam comercializando dentro do templo? Aí Jesus também. Será que isso serve para justificar as nossas atitudes hostis? Às vezes violentas para com os nossos irmãos e semelhantes? Porque o Papa deu um tapa no braço da mulher, o Chico bateu 5 vezes na mesa e Jesus expulsou os vendilhões do templo? Não serve. Não é que esses 3 exemplos que eu dei possam ser categorizados como maus exemplos, não é isso. Mas suponha que fossem. Um mau exemplo serve para justificar o nosso mau exemplo? De jeito nenhum. Ah, porque alguém errou, eu tenho o direito de errar? De jeito algum, até porque o erro não é direito. É uma consequência da nossa imperfeição. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Mas fulano errou tanto, errou, e eu estou aqui me esforçando. Não, eu também tenho o direito de fazer. Tem não. Porque o erro não é um direito, é uma consequência do nosso estado imperfeito ainda. Mas não é direito. Senão seria erro. Entretanto, a gente quase sempre se esquece de que essa cultura da paz, que deveria estar presente no nosso dia a dia, quase nunca está. Porque a gente nunca se julga violento, mesmo quando está sendo. A gente nunca se julga hostil. A gente nunca acha que está fazendo guerra, que está maltratando, machucando o outro, quando está. Há um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que tem repetido algumas vezes como lembrança para os nossos irmãos espíritas, como eu. E faço a lembrança para que eu também não esqueça. Porque mesmo entre nós espíritas, há ainda a compreensão, ou incompreensão, de que a gente às vezes tem desentendimento com o outro porque a gente está se defrontando com adversários do passado. Espírita, quando conhece a reencarnação, aí é que fica mesmo movido a esse tipo de compreensão. Se desentendeu, acho que é um inimigo do passado que eu estou encontrando. E eu queria fazer uma perguntinha para você. Por que a gente briga tanto dentro de casa? No lar? Aí alguém levanta a mão assim e diz, é porque é exatamente dentro do lar que a gente encontra com os adversários do passado. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, frequentemente reencarnamos entre espíritos simpáticos que gostam da gente e os quais a gente devota a afeição. Frequentemente. Portanto, muito raramente aparece um adversário no nosso lar. O problema dos nossos desentendimentos é a falta de controle, é a nossa impulsividade. É que a gente não quer fazer força para se moderar, para se controlar. Ser manso e pacífico dentro do lar é difícil. Então é necessário a gente lembrar o que está no Evangelho. Olha, aquela pessoa que a gente briga lá, se desentende o tempo todo, não é o inimigo do passado que Deus... Sempre que alguém pensa assim, insiste nessa tese, eu costumo fazer uma comparação. Deus conhece cada um de nós. Sabe das nossas imperfeições. Mas está esperando que a gente tire melodias celestiais em algum momento da nossa existência rumo nesse processo de perfeição. Então imaginemos Deus sabendo que nós somos imperfeitos, que espera que a gente tire acordes maravilhosos, são comportamentos adequados cristãos, esses acordes que eu estou comparando,
E aí vai o Pai bondoso, misericordioso, justo por excelência, sabedor que nós somos músicos imperfeitos, e aí nos dá um violão sem corda para tocar. Não faz isso. Então ele não nos põe no meio de adversários do passado, porque sabe que nós iríamos sucumbir rapidamente. Ele nos põe no meio de gente que a gente gosta e de gente que gosta da gente. A gente briga por conta das nossas imperfeições. Sabe aquilo que também está lá no Evangelho e que Emmanuel sacramentou com a frase basilar? Reconhece-se o verdadeiro espírita, que é a mesma coisa do verdadeiro cristão, pelo esforço que faz para controlar as suas más inclinações. Reconhecidamente nós somos imperfeitos. Mas o problema não está nisso. O problema está na falta de esforço para a gente controlar as imperfeições que reconhece que tem. O espírita não somente é espírita porque é bom, porque é perfeito. Nós somos espíritas mesmo sendo imperfeitos. Kardec, inclusive, trabalha a classificação de espíritas e ele coloca lá espírito perfeito. Mas a questão não é ter defeito. A questão é como que a gente está tratando dos defeitos que possui. Então, se alguém, vou usar agora a expressão popular, né? Torra a nossa paciência, a gente diz assim, não, é justo, paciência tem limite. Tem não. Claro que não tem, porque se tem limite, não é paciência. Então a gente precisa saber tolerar. Aí a gente, não, mas eu já aguentei muito. Sim, mas não foi Jesus que disse, se eu não estiver enganado, que o Pai não coloca fardos pesados em ombros leves? Ele sabe dos nossos limites. Se permitiu que a gente tivesse contato com essas pessoas que a gente diz que nos tira do sério, que tira, que ultrapassa os nossos... Ele não faria. Ele colocou as pessoas dentro dos nossos limites, da nossa capacidade de suportar. É que a gente não quer fazer força para isso. A gente prefere acusar a sorte, o azar, coloca a responsabilidade no outro. A gente não tem culpa nenhuma. Então esse trabalho que Jesus pede para cada um de nós, de trabalhar a si próprio, para se tornar manso, pacífico, é o convite que ele nos deixa e ainda diz assim, atende o convite. Porque a recompensa que está garantida por Jesus, né? Garantida por Jesus, é enorme. Ser legitimamente chamado filho de Deus. Ter controle sobre si mesmo, sobre a terra interior. Possuir a terra e não ser possuído. Ou seja, todas essas dificuldades que a gente vivencia é porque a gente não é senhor de nós mesmos. A gente não controla a si próprio. Não possui a terra que a gente deve possuir, que é o controle das nossas ações. A todo momento a gente resvala, cai, porque a gente acha que não vai aguentar, ainda não tem suporte suficiente, que a gente ainda não é evoluído, que a gente ainda não é perfeito. Sabe aquela história que acontece com todo mundo? Comigo, com vocês, com todos nós. Principalmente quando alguém descobre, seja na família, seja no ambiente de trabalho, né, os amigos. Olha, vi você lá no centro espírita. Aí a gente já fica assim, vem cobrança. E a gente pensa nisso porque a gente sabe que vai errar. Aí a gente erra. A outra diz, mas rapaz, você fazendo isso? E o que é que a gente fala, em geral?
Não sou santo ainda. Quer dizer, eu só vou deixar de fazer isto quando for santo. Tá certo? Não tá. É preciso deixar de fazer isso para virar santo. Aí tá certo. Mas a gente inverte porque é cômodo pra gente. É nessa esteira que a gente não desenvolve a condição de ser manso, de ser pacífico. Porque nós estamos, é o de praxe, esperando que todo mundo seja manso, que todo mundo seja pacífico. Aí quando todo mundo tiver assim, diz, bom, agora é minha vez. Ou seja, a gente inverte o que Jesus promete, né? Porque ele diz assim, ó, você vai possuir a terra, ou vai ser chamado legitimamente filho de Deus, se for manso. Se for, então, tem que ser antes, para receber a recompensa depois. A gente faz assim, não, peraí. Primeiro, a sociedade tem que melhorar. O mundo tem que ficar bom. Quando tudo tiver do jeito que eu quero, aí eu vou ser. Quer dizer, a gente não quer fazer força nenhuma, quer receber a terra dos sonhos, os familiares, amigos e parentes angelicais, quando Deus tiver dado tudo isso para a gente, agora é minha vez, eu vou começar a me melhorar. Não vai acontecer. Porque a gente precisa fazer por merecer. E nós não vamos fazer por merecer enquanto a gente estiver acreditando no impossível. E aí, impossível não é aquilo que demora a acontecer, não. Neste caso, impossível é aquilo que não vai acontecer mesmo. E o que é isso? É que a gente está esperando colher bons resultados amanhã. Ter uma família tranquila, harmoniosa, boa. Uma sociedade com uma cultura de paz. Mas a gente não está mudando o nosso comportamento. Então a gente está fazendo tudo que a gente sempre fez, do mesmo jeito que a gente fez, mas a gente quer que o resultado seja diferente. Impossível. Para que a gente obtenha resultado diferente, é preciso começar a fazer diferente. Senão o resultado vai ser o mesmo. Não tem outra alternativa para a gente. Então aquilo que Jesus colocou nas bem-aventuranças e as muitas parábolas que ele nos deixou, para que a gente pudesse compreender que nós podemos alcançar essa graça, essa felicidade. Aliás, Emmanuel, em uma das mensagens, analisando esse capítulo 5º do Evangelho de Mateus, numa mensagem belíssima para os dias de hoje, mas que Emmanuel psicografou essa mensagem no auge da Segunda Guerra Mundial. Está lá no livro O Evangelho de Mateus segundo Emmanuel. Foi publicada no Reformador, há muitos anos atrás, essa mensagem, psicografada pelo Espírito Emmanuel, em que ele diz claramente, no auge da Segunda Guerra, em que ele diz claramente a respeito da democracia. Depois de fazer uma análise sobre o ambiente de guerra, ele diz, os homens, a humanidade, não vai alcançar uma sociedade pacificada enquanto acreditar que a democracia é uma construção dos governos. Ela também o é. Mas é, acima de tudo, o resultado do espírito cristão de cada um. Porque pouco adianta leis brandas se nós continuarmos com o nosso espírito individual de belicosidade, de beligerância. Não vai ser estabelecida a cultura da paz. É preciso que cada um de nós se compenetre da sua tarefa, do seu quinhão de colaboração
na construção dessa cultura da paz. Como nos asseverou, não pelas palavras, mas especialmente pelo exemplo, o grande Mahatma Gandhi, que vivenciou esse estado de não belicosidade, de não beligerância, de paz. Como é difícil, às vezes, a gente visitar a casa de um amigo espírita, né? E vê-lo presenteando os filhos com uma arma de brinquedo. Como se aquilo fosse algo tão inofensivo que não tivesse nenhuma repercussão na formação de valores. São esses pequenos gestos que não são simbólicos, são efetivos, são concretos, que nos ajudam não apenas a compreender a situação que a gente vive, mas principalmente a sociedade que a gente deseja. Não dá para a gente ansiar por uma cultura de paz estimulando a guerra, mesmo no ato de brincar. Inúmeros países desenvolveram, inclusive o Brasil, desenvolveram campanhas de desarmamento infantil. É até um contrassenso, né? Imagina, campanha de desarmamento infantil. Como que pode? Campanhas bancadas com recursos públicos para levar os pais a refletirem sobre esse estímulo, né? De oferecer armas de guerra, heróis belicosos aos seus filhos. E a gente percebe ainda hoje essa cultura nos jogos, nos games, e que a gente acha que não tem nada demais. É um passatempo, é um divertimento. Parece que a gente nunca estabeleceu relação entre o noticiário que acontece no mundo inteiro, em que um jovem armado saiu atirando a esmo numa escola, numa via pública e assassinou várias pessoas. Ele não ouviu aquilo dos pais. Ele não aprendeu aquilo nos bancos escolares. Mas com certeza ele viu inúmeras vezes nos games, nas brincadeiras com as armas de plástico. Claro que muitas vezes diz assim, mas isso é porque o espírito já provavelmente possuía antecedentes assim de violência. Mas nós também temos. E se isso não for desencadeado, se não for estimulado, se não tivermos esses gatilhos, muito provavelmente nós vamos desencadear um outro tipo de comportamento, menos nocivo, um relacionamento mais afetuoso, respeitoso com o nosso próximo. Isso não vai evitar que não haja guerras, que as pessoas não entrem em confronto. Mas imaginem uma sociedade onde o número de guerras diminuiu sensivelmente, onde a violência no relacionamento, na relação interpessoal, diminuiu sensivelmente. Só isso já trará um alívio tão grande para a sociedade que nós, se meditarmos, chegaremos à conclusão que estamos vivendo em outro mundo. Eu participo uma vez por semana de um programa. Estou finalizando aqui a nossa reflexão. Um programa espírita.
no ambiente da internet. Chama-se Bom Dia Café. É um programa de uma jornalista, era um programa espírita inicialmente, um programa jornalístico inicialmente, que depois se transformou, continuou com caráter jornalístico, mas se transformou num programa espírita. E a produtora que criou o programa, ninguém sabe por quê, às vezes as pessoas têm algumas maluquices que a gente não consegue explicar, convidou a mim, um outro colega, para que pudesse fazer, pelo menos uma vez por semana, o programa no lugar dela. E a partir daí, já há algum tempo, eu e o Pedro, um outro colega de São Paulo, uma vez por semana, ele faz na quinta, eu faço na sexta o programa, e ela faz nos outros dias o programa. Ela que é a produtora e criadora do programa. E por que a gente está falando desse programa? Não é para que vocês vão assistir, não. Não. É só para vocês entenderem a filosofia do programa. É um programa voltado para apresentar apenas boas notícias, bons exemplos, boas ações. Não tem manchete negativa. Não tem informação ruim. E é muito comum quando eu converso com alguns amigos e eles dizem assim: assisti um programa que você estava fazendo na internet e tal. Vocês devem ter um trabalho insano para conseguir boas notícias. Porque o programa é diário. Acontece todo dia. Das 7h30 às 8h30. 1 hora de programa. Todo dia. Aí eles dizem assim: como que vocês... Rapaz, vocês devem ter um trabalho de louco para conseguir. Eles morrem de rir, não acreditam quando a gente diz assim: a gente seleciona as boas notícias. A gente fica sem saber que notícia colocar. Ele não acredita. Rapaz, tem tanta boa notícia que você não acredita. E tem mesmo. Mas a gente não está habituado a isso. Então a gente imagina que não está tendo demais. E a gente seleciona mesmo. A gente chega às vezes a ficar triste porque a gente vai lá e põe no roteiro da produção do programa, às vezes 12, 15 boas informações e só dá para comentar 5, 3. Puxa, mas tinha tanta informação ainda para dar, boas informações. Gente, tem muita coisa boa acontecendo. A questão é que a mídia tradicional sempre coloca no nosso cotidiano unicamente, não vou dizer unicamente porque seria um exagero, mas principalmente as más notícias, os escândalos. A gente tira, inclusive, da mídia tradicional boas notícias. Aqui ninguém divulga, mas tá lá. Que a gente não comenta. Mas tá lá. Então, é importante a gente compreender que tem muita coisa boa acontecendo sempre. Sempre tiveram essas boas notícias, essas boas informações. Lembram que eu comecei falando de Bittencourt Sampaio? Lembram do exemplo de Bittencourt Sampaio, ainda universitário? Será que essa manchete saiu em algum jornal da época? Duvido, Eudoro. Não saiu. Porque a gente não tem o hábito de consumir boas notícias. A gente tem o hábito de consumir más notícias. Inclusive em verdades. Isso é o nosso hábito. A gente precisa mudar esse hábito. Porque, vejam, a mídia tradicional, ela só se põe a veicular principalmente más notícias porque nós somos ávidos consumidores dessas notícias. Se nós mudarmos para que eles continuem vendendo, para que eles continuem tendo telespectadores, para que eles continuem tendo pessoas fazendo acesso, eles vão ter que mudar.
Vão ter pelo menos que equilibrar. Essa é a proposta do programa Bom Dia Café. Tentar fazer com que a gente, individualmente, possa começar bem o dia, equilibrando as informações que a gente recebe da mídia convencional. Porque há boas notícias diariamente. Não estou exagerando. Boas ações diariamente, mas muito boas. Muitas boas notícias. A gente precisa compreender essa realidade, porque vez por outra a gente se defronta com saudosistas que dizem assim: esse mundo está perdido. A sociedade está pior. Mas quem disse pra gente? Como que a gente pode se convencer que essa sociedade está pior? Não está. É por isso que as boas notícias são tantas, porque a sociedade está melhor. Sem dúvida. É que a imprensa não diz, não mostra isso. Mas vocês duvidam? Sabe com quantos anos Bittencourt Sampaio desencarnou? 61 anos. E ele foi considerado um homem longevo. Porque a média da expectativa de vida na época dele era 40 anos. Hoje a média é 76. Olha quanto tempo de vida a gente ganhou. E piorou. Como que piorou? Como que piorou e a gente está vivendo mais? Aí vocês podem até dizer assim: isso do ponto de vista material. Pois bem, tratemos de aproveitar os avanços do ponto de vista material para a gente crescer espiritualmente. Que Deus nos abençoe.